Hebreus 11. Não, essa aqui, amor. Eu fico confuso com essas que os versículos são no meio. Eu sou velho, gente. Eu gosto dessas que são assim, bem, né? Todos acharam? Eu tenho certeza que muitas versões vão estar diferentes. E aqui está uma das escritas mais complexas que o escritor fez. E pela a nossa modernidade, eu creio que algumas estão diferentes da que eu vou ler. Apesar de estar com a Bíblia hoje, que a versão é muito boa e muito simples, que é a plenitude, né? Mas eu tenho certeza que algumas versões vão estar diferentes, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Tem alguma versão diferente dessa? Tem? Fá? Olha como é mais complexo, né? Mais alguma diferente? Diga, irmã Rita. Amém. Tem mais alguma? Eu acho que aqui a que a Dai me deu, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Podemos assentar, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Abba, dá a tua direção, Senhor, nesses poucos minutos que temos. Mas o Senhor já tem falado, já tem nos exortado, já tem colocado em nosso coração, Senhor, o teu amor, a tua graça, a tua vontade. Guia-me, eu só vou até onde o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você entendesse que a fé, ela é diferente do crer. Crer é uma coisa, fé é outra coisa. A Bíblia diz que aquele que crê, né, será o quê? Salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crer é diferente de fé. Fé. Se a gente observar a fé, a gente vai ver que a fé é meio que uma coisa doida. Ainda mais na explicação que o autor deu aqui. Ele está dizendo que a fé é a certeza de algo que eu espero. É a certeza. É a convicção. Ele está dizendo assim: você não está vendo, você não está enxergando, mas você tem uma fé que te possibilita você acreditar naquilo. Você, sabe, tem uma certeza tão grande que isso vai se realizar, que isso vai se concretizar, que ela se torna real na sua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é o nosso combustível. A fé, Jesus disse, ele falando de fé, ele disse que os discípulos tinham pequena fé. Para alguns eles disse que não tinham nenhuma fé. Aí você imagina, então para agradar a Deus precisa ter uma fé muito grande. Engano seu. Porque Jesus também falou de uma fé. Ele disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte: monte, atira-te daqui para o mar, e ele vai. Aí você pode dizer: meu Deus, Jesus está falando então que eu não preciso ter uma fé extraordinária.
Vocês observaram aqui que ele falou sobre antepassados da fé. Porque, se a gente for observar hoje, a gente vive numa época onde a gente gosta de amor, a gente gosta de graça, a gente gosta de misericórdia, e tudo isso são dádivas de Deus. Tudo isso Deus nos dá, tudo isso Deus nos concede pela sua graça, realmente. Mas se a gente for pegar o fato de Deus se alegrar comigo, Deus ficar feliz comigo, eu tenho que ter a minha fé envolvida nisso. Eu tenho que ter minha fé sendo o combustível disso tudo. Eu não posso fazer por fazer. Eu não posso cantar por cantar. Eu não posso simplesmente ser da boca para fora. Ele está dizendo, você tem que ter fé. E eu queria falar aqui, não vai dar tempo de falar de, lógico, todos, mas se a gente pegar aqueles que ficaram conhecidos por sua fé, a gente vai ver que as ações deles levaram eles a serem reconhecidos que eles eram pela sua fé. Vamos, talvez, o mais pragmático de todos, que ficou conhecido como o pai da fé, que foi Abraão. Abraão. Imagina alguém, e aqui não é a Bíblia, mas historiadores dizem que o pai de Abraão ele fazia ídolos. Ele fazia ídolos. A história diz, lógico, você pode dizer assim, pastor, é a história, mas não é improvável. Diz que ele fazia ídolos, construía imagens. E as imagens, elas eram feitas para pessoas que acreditavam. Por exemplo, quando o povo de Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá, os egípcios, eles tinham a mania de ter Deus para tudo. Vocês viram, gente? A gente no dia do DIP, a Índia. Se eu não me engano, 300 mil deuses. Milhões. 300 milhões de deuses. Onde vaca é sagrada, onde boi é sagrado, onde rato é sagrado, onde... Digamos que o pai de Abraão, ele construía um Deus para cada ocasião. E os egípcios, eles tinham muita coisa do Deus Ra, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus do rio, Deus disso, Deus daquilo. Por isso que as 10 pragas, ela foi uma representatividade de Deus, dizendo assim, eu sou Deus de tudo. Não tem Deus para água, não tem Deus. Eu sou o Deus que fez tudo. Por isso que Deus, ele foi tocando em vários lugares. Só que Abraão, vendo seu pai construindo tudo aquilo, um dia ele ouve uma voz, dizendo, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Por isso que eu digo, a fé é algo assim meio louco, porque Abraão creu. Se a gente pegar Noé, a história é muito semelhante, porque é loucura, cara. O cara ouviu uma voz dizer, constrói uma arca. Oi? O que é uma arca? Não existia arca, não existia barco, não existia navio, não existia submarino, não existia nada desse tipo. Tipo, Deus fez assim, eu vou te tornar um engenheiro civil aqui do nada. Foi. É fácil, Danilo, eu nunca, uma vez minha mãe disse assim, arruma a parede lá da casa que teu irmão quebrou, e ele foi colocar uma tomada e quebrou lá, e eu quero que você arrume. Eu falei, mãe, eu nunca fiz isso. Ela, não, eu compro cimento, areia, você faz lá. Ela conta essa história até hoje. Ela disse que eu pedi um saco de cimento para arrumar um pedaço de parede. Ela disse que derrubou a casa inteira e o pedaço da parede ficou lá. De tanto cimento que eu coloquei. Ela conta essa história até hoje. Ela disse, derrubou a casa, mas o negócio ficou lá. O tampão de cimento ficou lá. Não saiu mais nada de lá, Silvio. Eu não sei.
O Danilo conhece, se eu falar assim, Dan, vamos, se eu falar vamos, é ele, tá? Vamos trocar o piso aqui da igreja? Esquece, cara, eu só vou vir para carregar massa para ele. Foi o que aconteceu com Noé. Ele não tinha noção nenhuma, e Deus disse assim, relaxa, filho, eu vou te dar noção do que você vai ter que fazer. Corta a madeira assim, desse tamanho. Mas que voz ele estava ouvindo? A fé dele materializou um Deus para ele, que ele estava andando, caminhando, fazendo, acreditando, nunca tinha chovido, Pri. Como é que a gente vai crer desse jeito? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fala sobre, eu vou profetizar na sua vida, e a gente, sabe, a gente quer engatinhar, a gente quer crer, aí a gente mistura o crer, mas o crer impossibilita às vezes, entenda quando eu estou falando crer, a gente acha que o crer é suficiente, e a gente só tem que dar mais um passo para entrar no nível da fé. A gente está assim, ó, o crer está aqui, a gente caminha até o crer, aí Deus está dizendo, dá mais um passo, e a gente, eu vou cair, eu não vou conseguir, a gente fica procurando subterfúgios, maneiras, quer enxergar alguma coisa, para que a fé, de alguma forma, se materialize, e Deus está dizendo, ela só vai se materializar, quando você der o passo. Quando você acreditar, quando você for, deixa que aí sou eu, deixa que o impossível é meu. E a gente fica, e Deus está dizendo, vai, anda, pula, põe o pé, põe o passo, eu sou o Deus que cuido de você. Isso é a fé. Eu não olhar para a circunstância, eu não olhar para o vento, eu não olhar para as possibilidades, eu não olhar para a crise, eu não olhar para mim mesmo. A fé, ela exige de mim uma atitude louca. A fé, ela vai exigir de mim algo que é impossível. É o que a fé vai fazer. A fé vai me fazer enxergar aquilo que de alguma forma está encoberto. Por que os discípulos chamaram Jesus mesmo? Que ele disse que eles tinham homens de pequena fé. Um dos motivos, sabe qual foi? Quando eles estavam num barco. E eles estavam lá no barco e de repente... Sabe o que é engraçado? Se a gente for pegar ali pelo menos três homens daqueles, eram marinheiros de longas viagens. Eram caras que estavam acostumados a lidar com o mar, muitas vezes. Um era Pedro, o outro era Tiago, e o outro era João. Eles estavam acostumados, era uma região próxima do mar, o alimento mais comum era o peixe. Só que, na hora que o bicho pegou, na hora que o mar soprou, na hora que a dificuldade se levantou, eles nem procuraram saber a experiência que eles tinham. Eles foram em Jesus. E aqui é engraçado que a gente pode dizer assim, pastor, a gente não tem que se socorrer em Jesus? A gente não tem que clamar a Jesus? Tem, não tem? Tem. Engraçado é que eles foram até Jesus, só que Jesus, mano, deu aquela bronca. Você fala assim, ué, mas tudo eu tenho que socorrer em Jesus, ué. Ô Jesus, o senhor está aí. Só que o engraçado é que eles não foram para Jesus para dizer assim, Jesus, eles não, a frase deles condenou a ação deles. Jesus, levanta porque vamos morrer. É muito engraçado como às vezes a gente já declara a morte na nossa vida.
sem antes tentar passar por ela. Eles já foram dizendo, vem, a gente vai morrer, como se ele dissesse assim, vai, Zé, não espera ser crucificado não, Jesus, vai ser agora, a gente vai afundar aqui, já era. Nunca vi o mar desse jeito. Jesus levanta, aquela remela no olho, só pega uma água do mar lá, dá uma limpada. Eu não sei vocês, se eu acordar Dai, é melhor acordar um dragão enfurecido. Se eu acordar ela fica muito brava. Ela quer acordar naturalmente, linda e bela. Não sei se toda mulher tem isso. Tipo, me deixa acordar, me deixa o tempo me acordar, mas não me chama. Acho que Jesus ficou irritado por isso. Ele estava dormindo, aí os caras... Aí coisa ruim é você acordar assustado, não é? Jesus acorda, vai na proa do barco, mar, aquieta-te. Aí a onda, ó. E o que ele diz para eles? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que Jesus diria para você hoje? Qual é o tamanho da sua fé? Você tem arriscado fazer coisas impossíveis? Você tem se atirado e confiado em Deus naquilo que você faz? Você acredita que a fé realmente é a certeza das coisas que se esperam? Você tem certeza disso? Eu lembro que eu li um livro de um dos maiores evangelistas da Ásia, que foi Ponyo Show, o nome dele. E ele tem muitos testemunhos assim loucos. E eu vou contar dois aqui que são impressionantes. Um é muito simples, que ele fala que a fé é como uma gravidez. Ele disse que ele era pobre e ele tinha um desejo muito grande de ter uma bicicleta. E um dia ele passou numa loja onde vendia bicicleta. E ele disse assim, eu estou grávido dessa bicicleta. Ela vai ser minha. Ela está aqui, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, mas ela é minha. Eu estou grávido dela, ela vai gerar um fruto que eu vou tê-la. E ele disse que trabalhou, fez de tudo, jornal, vendeu alguma coisa, tá, e ele conseguiu comprar a bicicleta. E ele disse para a gente exercitar, para quem é mãe, sabe, vai entender o que eu falo agora. Você ainda não vê, você não enxerga, mas você começa a sentir. Você começa a perceber que você muda quando você engravida. Você sente. E a fé é a mesma coisa, você não está vendo, mas você tem que sentir. Você tem que sentir ela se desenvolver em você. E uma hora vai nascer, uma hora vai dar luz, uma hora vai aparecer. Outro testemunho dele que, quando eu li o livro, eu fiquei louco. Ele pastor, e ele vivia numa região onde as pessoas não gostavam de Deus, não acreditavam em Deus, e ele colocou o filho dele numa escola. E a merendeira da escola, ela mexia com bruxaria. E ela envenenou o filho dele. Ela colocou veneno. E o filho dele foi dado como morto, óbito. Morreu. E quando avisaram para ele, ele disse assim, ele disse que ele não chorou, ele disse que ele não se desesperou, ele disse que ele orou. E ele disse assim, Senhor, se foi o Senhor, eu aceito. Agora, se não foi, eu vou mostrar o Deus que eu sirvo. Ele foi até lá, e disse que o filho dele estava numa pedra, deitado, frio. E ele disse, fecha a porta. E disseram, ele tá louco. Ele falou, não estou louco. Fecha a porta. E ele foi orar. E ele disse que quando ele entrou lá, que ele tocou no filho dele, ele começou a orar e clamar a Deus e disse, Senhor,
É no teu nome, eu não aceito. Se foi obra do diabo, se foi alguém tentando roubar meu sonho, ou teu sonho, eu vou profetizar que o meu filho vai sair daqui andando. E passou 1 hora, 2 horas, quando de repente aquela porta se abriu, e ele vinha trazendo o filho dele na mão, vivo, porque a fé, ela desafia, ela é algo que vai desafiar a realidade. Fé, cara. E não adianta a gente ficar pensando, foi ele, foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó, foi Paulo. Ei, a promessa é para você também. O mesmo Deus, se você pegar aqui em Hebreus, voltar e ver lá, Hebreus 9:8, o mesmo Deus ontem e hoje o será eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Só que a gente tem uma mania, cara. Uma das coisas que a fé não tem nada a ver é comigo. É eu acreditar em mim, eu achar que sou eu, não é você. As nossas limitações são grandes, são imensas. A única coisa que eu tenho que fazer é, jogar o B.O. para ele. E dizer assim, eu vou. Porque eu confio em ti. Eu vou, Deus. Mas não é por mim, é por ti que eu vou. A Bíblia conta que em uma das guerras mais conhecidas, está lá em Crônicas, existia um homem chamado Josafá. E ele foi guerrear. Só que, vamos combinar, né? Guerra hoje, se a gente pegar, por exemplo, se bem que eles estão amiguinhos agora, a Coreia do Norte com os Estados Unidos. Eles deram dedinho assim, estão tudo, né? Apesar de você olha para o Trump é engraçado, ele não deu risada pro coreano lá, nem, o coreano e o Trump só, se ele pudesse, sai fora. Mas é uma guerra que a gente não sabe o que daria. São um poderio militar gigantesco, tanto dos Estados Unidos como da Coreia. Mas Josafá foi para uma guerra onde ele era menor número. Ele foi para uma guerra onde ele tinha poucos arqueiros, ele tinha poucos guerreiros, ele tinha poucas espadas, ele tinha poucas escudo, ele tinha pouca gente. Só que ele fez uma coisa que o inimigo não tinha. Ele tinha Deus. E o que ele fez? Ele foi orar. E a Bíblia diz que Josafá foi orar. E ele orou ao Senhor. Pediu ao Senhor direção, discernimento, o que era para fazer. Quando foi pela manhã, a Bíblia diz que se levanta um profeta no meio do povo. Quantas vezes o profeta se levanta e profetiza para você, amado? Para você acreditar. E se levantou e disse assim, Josafá, nessa peleja, meu filho, não tereis que pelejar. Confia no Senhor, confia nos seus profetas, confia que quem está te mandando para a batalha é Ele, confia que quem vai te dar a vitória é Ele, confia que a vitória é sua, confia que a peleja, o general de guerra está na frente. Então Josafá, vai meu filho, vai que a vitória é sua. E não deu outra, não deu outra, não deu outra. Ele pôs a fé dele, ele acreditou, ele clamou, ele foi. Pastor, a gente pode orar para Deus aumentar nossa fé? Deve. A fé é muito parecido como a Dai deu um grão de feijão no dia que teve um celulão aqui na igreja. Quem lembra? Quem lembra? Teve um celulão aqui, a Dai deu um para a Lisa, deu um para Joyce, um para o Léo e um para o Jones. E a Jones e Thalita. Aí a Dai estava monitorando, né? Ela deu um grão
grãozinho, ainda uma semente. Vou relatar alguns casos aqui que eu sei. Vou relatar alguns casos aqui que a Dai me mostrou. A Dalisa, jogou o feijão fora, jogou o pé de feijão inteiro. Segundo a Lisa, foi isso mesmo, Fê? Foi embora. Então, foi-se. Já era fé. O da Joyce, a Dai, mandou uma mensagem, falou: Joyce, como está seu pé de feijão? E a Joyce é muito engraçada nas mensagens. Ela falou: mulher do céu, tu acredita que o pé de feijão está pretinho hoje? Acabou de morrer. Tipo, passou por uma insolação terrível. Luiz, ela mandou a foto, mas o bichinho estava preto. Preto, preto, preto. Ela falou: isso algum dia teve vida? Eu quase morri de dar risada com a Dai. O pé de feijão do Léo e da Thalita com o Jones, cara, o do Léo, impressionante. Deve estar dando até feijão agora. Mas estava assim, sabe aquele pé de feijão vistoso? Bonito. E o do Jones, a mesma coisa. O do Jones estava tão grande que ele queria sair pela janela já. Léo, você teve que regar o seu pé de feijão? Mas regava, né? Você cuidava dele. Você entrava e você lembrava: opa. A fé é a mesma coisa. A gente precisa regar. A gente precisa exercitá-la. A gente precisa fazer com que ela cresça. E não estou falando aqui assim, aquela coisa, sabe? É o que Jesus disse. É pequena. Mas é pequena, mas ela tem que estar nutrida. Ela tem que estar, no mínimo, ter vida. Ela não pode morrer, ela não pode ser jogada fora, ela não pode ser esquecida, senão ela morre. Senão a gente vai viver apenas no crer. No crer, no crer. E o crer tem impossível. O crer tem limitações. A fé não. A fé ela desafia. A fé ela nos lança. A fé ela nos faz ver aquilo que é impossível. É a fé. Por isso que, tá, pastor, a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então tem muita gente que pensa assim: ah, eu criei um dia, eu me batizei um dia, eu saí da igreja, mas o Senhor tem promessa na minha vida. Vai nessa, vai vacilando desse jeito, vai andando aí no mundo e morre no mundo para ver o que acontece. Por quê? Porque creu em um determinado momento, se batizou por uma determinada emoção, mas não exercitou a sua fé na vida cristã. E quem não tem fé, morre. E quem não tem fé, vive zumbizando por aí. Finge que acredita, mas na verdade não crê. Na verdade não se lança naquilo que é de Deus. O que é de Deus a gente se joga. O que é de Deus é algo sobrenatural. E o sobrenatural não é só para quem crê. O sobrenatural é para quem tem fé. Eu disse que seria o ano do sobrenatural. Está sendo e vai ser. E Deus continua a profetizar no meio da sua igreja. Aqueles que têm fé, Ele vai realizar grandes coisas. Vamos orar? Vamos colocar a nossa fé em ação. Eu vou convidar você a dobrar os seus joelhos.